Pode começar a falar, que eu já vou escrevendo. Professor, então, eu até imprimi já aquele livro, né, de 88 páginas que o professor Sim, colocou. isso. Não tá gravando ainda, né? Tá gravando já. Ah, tá. Tá. E aí, eu tava olhando aqui. Essa questão aqui dos gráficos, o professor também vai cobrar? Sim, eu vou cobrar sim, mas ainda não comecei a trabalhar os gráficos, né? A parte da interpretação da derivada, não, tá? Mas eu vou cobrar sim. A gente vai ver bastante conteúdo de derivados. A gente só está começando, para falar a verdade, entendeu? Então, porque daí eu vi que o professor lá no início do vídeo, o professor explicou, né, o que seria a definição. E aí, Isso. olhando no início daqui da apostila aqui, tem uma primeira que daí eu não entendi, porque fala que é f de x menos f e 1. Lá na página, deixa eu olhar a página aqui, na página 48 da apostila. Página Que daí 48. tem os modelos. Aí só depois que aparece esse do vídeo que o professor explicou. Aí eu fiquei na dúvida se a gente vai, qual que vai usar, se é a mesma coisa. Porque esse de derivadas eu fiquei um pouco perdida, confesso. Eu vou abrir aqui, que eu já sei qual o assunto está falando. Página 48, né? Isso. Da 48 na. Tá. Então, esse conteúdo da 48, nós ainda não entramos nele. Mas já posso começar a te explicar o que é que está acontecendo, tá? Ah, tá. O que acontece? O conceito... Está dentro da tela, está vendo o caderno, né? Sim, tá branco a tela. Mas tá vendo o caderno pontilhado, né? Aham, sim. Tá, ótimo. Então tá bom. Então, deixa eu explicar para você o seguinte. Então, qual é o conceito de derivada? É isso que começa a explicar ali, na verdade, lá na página 47, né? Eu tenho lá um gráfico, e nesse gráfico eu tenho aqui o eixo x, o eixo y e uma função qualquer. Então, ele pega lá uma função qualquer e quer analisar o comportamento dessa função aqui. Então, ele está explicando para mim como é que surge a derivada. A derivada ela surge quando você quer tentar entender uma taxa de variação em uma curva matemática. Então ele escolhe um ponto qualquer, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de ponto x0, tá? Esse ponto automaticamente ele tem a imagem dele aqui, que no caso é a f de x0, em alguns livros chama isso de y0, tanto faz, tá bom? E aí o que acontece? Eu quero saber o que vai acontecer com o resultado quando eu comparar esse meu ponto aqui com outro ponto. Então, se eu tiver esse ponto aqui, que eu vou chamar agora de ponto x1, eu conseguiria traçar aqui uma reta unindo esses dois pontos e com a horizontal, essa reta aqui acaba fazendo um ângulo. Esse ângulo aqui é o que nós chamamos de taxa de variação, que ele é calculado lá no ensino fundamental e no ensino médio através de formas diferentes. Lá no ensino fundamental, a gente chama esse ângulo aqui de M, né? Que é a taxa de variação de Y sobre a taxa de variação de X. Ou seja, é o Y1 menos o Y0 dividido pelo X1 menos o X0. Mas eu posso calcular isso daí também fazendo a tangente desse ângulo aqui. Então, o que é a derivada? A derivada nada mais é que eu pegar dois pontos quaisquer numa curva, que é aqui nós temos a nossa taxa de variação de x, né? Só que eu quero que essa taxa de variação aqui seja extremamente pequena, eu quero que ela esteja tendendo a zero. Então, em vez de eu trabalhar com o ponto x1 aqui nessa posição, eu vou trabalhar com um ponto tão próximo, mas tão próximo aqui do x0, que eu vou chamar aqui de ponto x2, de tal forma que a distância entre esses dois pontos aqui seja tão pequena, que esteja tendendo a zero. Isso na matemática é chamado de reta tangente. Se eu tiver essa reta aqui tocando somente em um único ponto, o que eu teria é o que nós chamamos de reta tangente. Então,
aí que vem aqui o conceito aqui de tangente do ângulo. Se eu conheço quem é o ângulo que está formando aqui com o eixo x, e se eu calcular a tangente desse ângulo, eu sei quem é a derivada dessa minha função, a taxa de variação. Taxa de crescimento populacional, taxa de juro, a aceleração instantânea, velocidade instantânea, tudo isso são conceitos de derivada. São coisas que acontecem exatamente naquele instante. Por isso que eu quero que essa distância aqui seja tão pequenininha, que esteja tendendo a zero, de tal forma que esses dois pontos aqui se confundam em um único ponto, um ponto tangente. Então, é justamente isso que ele está explicando ali, Marina. Então, ele vai dar duas definições matemáticas. A primeira definição matemática, está lá na página 47, está assim, ó. M é igual a f de x menos a f de a dividido pelo x menos o a, porque lá na curva ele tem o ponto x e tem o ponto a, tá? E eu quero que essa distância seja tão pequenininha, mas tão pequenininha, que ela esteja tendendo a zero. Se você olhar na figura 17, você está olhando aí no livro, na página 47, sim, né? Lá na figura 17, ele faz justamente isso. Ó. Ele vai fazendo projeções. Aquelas que estão em vermelho é que os pontos estão se aproximando, tá? E aí, quando ele se aproxima, eu passo a ter somente uma única reta. Então, ele dá a definição embaixo ali, ó. Essa daqui, e ele me dá a equação da reta. A equação da reta é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Só que lá ele não está usando zero, ele está usando a, né? Então ele escreve assim, ó. Y menos f de a igual a m, que é a nossa taxa de variação, nossa derivada, né? Que multiplica x menos o a. Então eu consigo encontrar uma equação da reta, daquela reta que eu mostrei agora para você aqui em azul, aqui, ó. Eu consigo encontrar a equação dessa reta usando essa fórmula. Primeiro eu faço o cálculo da derivada, que é isso daqui, né? E depois eu jogo na equação da reta. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que a gente poderia mostrar para você. Ó. Aqui, ó, lá na página 48, tem um exercício resolvido, tá? Qual que é o exemplo? Ele me dá uma função, que é a função x elevado ao quadrado, tá? Aí ele pergunta para mim, ó, quem é a equação da reta tangente, ou seja, a derivada, né? Quem é a equação da reta tangente no gráfico quando o ponto de x é igual a 1? Então, ele está me dizendo lá que é o ponto 1 em x e y vai ser, no caso, a f, né? Y vai ser a f de 1, que eu teria que descobrir quando daria isso. Então, se o meu valor de x vale 1, a imagem desse 1 aqui seria 1 elevado ao quadrado, que vai me dar 1 também. Então, ele está me dizendo, ó, que x vale 1 e y vale 1, tá? X vale 1 e y vale 1. Aí ele pede que eu jogue lá na equação para poder calcular a taxa de variação, a nossa derivada. Então, quem que é a taxa de variação? M é igual ao limite de quando o meu valor de x está tendendo a 1, tá? Da f de x menos a f de 1, dividido pelos valores de x menos 1. Então, eu teria que calcular esse limite aqui. Então, o limite é igual ao valor de x tendendo a 1. A f de x eu conheço a fórmula, é x ao quadrado, né? A f de 1 nós acabamos de calcular aqui, eu sei que o resultado dele também é igual a 1. Isso dividido pelo valor de x menos 1. Então, aqui, Marina, eu consigo pegar e fazer uma fatoração. Foi um daqueles primeiros limites que nós vimos, né? Ó, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Se eu fizer a substituição, vai dar uma indeterminação. Eu vou substituir só para você ter certeza. Ficaria aqui 1 ao quadrado, né? Menos 1 dividido por 1 menos 1, que vai me dar 0 dividido por 0. Então, eu sei que quando dá indeterminação, automaticamente a única saída é fazer fatoração, né? Ou fazer uma divisão de polinômio, que é uma outra saída também, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a fatoração.
Então, eu teria aqui que m vai ser igual ao limite, aonde meu valor de x está tendendo a 1. E essa expressão matemática aqui, ó, x ao quadrado menos 1, é o quadrado da diferença de dois termos. Eu posso escrevê-la desse jeito aqui, ó. X menos 1 vezes x mais 1. Isso está sendo dividido no denominador por x menos 1. Só que aí, como os termos são iguais, x menos 1 cancela com x menos 1, você vai ter o limite de x tendendo a 1 somente de x mais 1, né? Então, se eu substituir aqui o valor 1 no limite, você passaria a ter 1 mais 1, me dando 2. Então, quer dizer, eu acabei de encontrar aqui o meu valor da taxa de variação, meu m, minha derivada, quando o valor de x é exatamente igual a 1. Entendeu até aqui, Marina? Sim, professor, entendi. É Tá? que eu estava achando que dessa última parte que o professor fez, eu entendi bem como que faz. Eu estava achando que era diferente, entendeu? Conforme ia evoluindo, ficava diferente. Então, não, né? Não, é a mesma. Só que aqui ele já está aplicando a derivada. É que lá o que eu mostrei nos vídeos, eu estou ensinando ainda como calcular a derivada, né? Aham. Aqui não, é que ele já está aplicando a derivada já, tá? É igual a questão da regra da cadeia, né? É E da, isso. que a gente ainda não viu, né? Aqui porque pelo que eu estava olhando no nosso plano, ainda vai ver, né? Vai ver, exatamente. Mas já comecei a explicar, tá? Para que você Sim. já comece já a estudar. Porque assim, a curva de aprendizado para a regra da cadeia é um pouquinho mais demorada, né? Então é Sim, interessante que comece porque já. naquela prova que caiu, teve, né? E aí eu fui pesquisar e eu fiquei na dúvida se estava certo. Aí eu fui olhar o livro, eu vi que tinha, aí eu fiz baseando, seguindo o modelo do livro. Não, Mas essa naquela eu prova não ainda caiu regra da cadeia, não. tinha ficado com É, dúvidas. entendi. Mas naquela prova caiu regra da cadeia, não, que a gente não tinha visto nem derivada ainda na prova 2, tá? Foi A só prova limite. então não é, professor, a número 1 que caiu. Não, lá Eu é acho. limites. Você tá com ela aí? Não. Deixa eu abrir aqui. Eu tô, para mim, que eu já fiz a regra da cadeia nela. Mas olha lá. Tanto que ficou uma conta gigante. Eu tava fazendo um computador, aí eu desisti e fiz a caneta mesmo. Por isso que Ó, eu mas fiz aquela lê lá pergunta. o que está pedindo na questão número 1 lá, da prova. Só Resolver limites. de Não é x tendendo a 2, né? Daí raiz de exatamente. seis. Ali ainda não vimos nem derivada, não sabemos nem o que é derivada ainda. Que ali é só um limite. É que a gente usa toda hora fatoração, né? Da Aham. impressão que eu estou trabalhando com derivada. Não, ali é só limites mesmo. Agora que a gente vai começar a ver derivadas. Ah, entendi. Porque Tá? daí eu tava olhando, eu falei, ai meu Deus do céu. Por isso que eu falei que eu não tava entendendo nada. Deixa eu continuar só para a gente terminar. Tá? Tá. Ó, então vou aplicar agora na equação aqui. Ó, tá? Então, qual que era a equação? Y menos a f de a f do ponto que você substituiu, você sabe que ela vale 1, então é y menos 1, igual a m, que é o coeficiente, né? A nossa taxa de variação. Quanto que vale o m? Acabei de calcular agora aqui, ó. Vale 2, que multiplica x menos o a. Quem que é o a? O ponto que eu estava observando, que é o ponto x igual a 1. Então, a equação da reta vai ficar desse jeito aqui, ó. Opa, a equação da reta vai ficar desse jeito aqui, ó. Y menos 1 igual, vou fazer a distributiva, tá? Então, vai ficar aqui 2x menos 2. Portanto, eu vou ter y igual a 2x. Esse 1 que está subtraindo aqui, vou passar para lá somando, né? Então, ficaria menos 2 mais 1, ficaria menos 1. Olha aqui a equação da reta tangente. Ou seja, você acabou de encontrar a sua derivada no ponto x igual a 1. Então, é isso que está sendo cobrado ali na página 47, tá? Beleza. Agora, tem uma outra forma de fazer isso. Eu vou fazer de novo a mesma questão, mostrando para você que tem uma forma muito mais prática. Eu não coloquei lá uma tabelinha com todas as derivadas lá? Então, Sim.
Era mais fácil fazer o seguinte, ó, eu conheço a função. A função é x ao quadrado. Automaticamente, eu vou conhecer quem vai ser o meu valor de m. Quem que é meu valor de m? A derivada dessa função. Aqui, se eu usar a regra da potência que está lá, né? Quem que é a derivada de x ao quadrado? É 2, que é o expoente aqui, né? Passa na frente com a variável multiplicando, e o expoente perde uma unidade, ou seja, fica 2x elevado a 1, dx, certo? Só que agora eu vou lá, para saber quem que é meu valor de m, eu vou substituir nessa derivada aqui o valor do ponto que eu estava trabalhando. O ponto que eu estava trabalhando é exatamente 1, então ficaria aqui 2 vezes o valor de x, que é igual a 1. Desconsidero o dx aqui, que ele é a taxa de variação, né? Igual a 2, ó. Então eu teria encontrado o valor da taxa de variação de uma forma muito mais rápida se eu sei aquelas regras de derivada lá. Olha como que eu fiz aqui. Para fazer aqui eu gastei muito mais tempo e ferramentas matemáticas. Se eu sei a tabela, eu posso fazer direto, ó. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Supomos que eu queira saber quem vai ser a reta tangente da função quando a função é x elevado ao cubo e o meu valor de x é igual a 4, por exemplo. Basta eu fazer a derivada dessa função. Quem é a derivada de x elevado ao cubo, Marina? Lembra? Não, professor, e eu tô aqui perdida nessa tabela. Eu imprimi ela, mas Lá no vídeo eu já começo explicando justamente em cima dessa tabela, usando essa regrinha aqui, ó. É a regra da potência. Então, a potência é o 3, vem aqui multiplicando a variável, e a potência perde uma unidade. Lá está assim, ó, f de x elevado a n, ou y é igual a x elevado a n. Quem é a derivada? É n que multiplica x elevado a n menos 1. Foi o que eu acabei de fazer. O n era 3, né? Então ficou 3 aqui, e lá vai ficar 3 menos 1. Ou seja, ficou 3x elevado ao quadrado. Ó. Então, o que eu tenho aqui é justamente aquela regra que está lá na tabela. Eu acho que é a regra número... Deixa eu ver se eu abro. É a número 1. É exatamente, a regra número 1, tá? A regra número 1. Professor, mas é igual aqui, que você achou 3x ao quadrado, aí continua ainda? Continua, né? Isso, Ainda tá ao exato. quadrado. Aqui a gente só fez a derivada, não fizemos nada ainda. Quem que é a taxa de variação? É 3 vezes o valor do x ao quadrado. E quanto que vale o valor do x? 4. Então, você vai ter aqui 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16, que vai me dar 48. Aí você vai jogar na equação da reta. A equação da reta como que era? Y menos a f de A igual a m, que multiplica x menos o A. Então, vai ficar y menos a f de A. O A é justamente esse ponto que eu dei aqui, ó, né? Então, se eu pegar esse ponto e jogar na função, quanto que vai dar a f de 4 nessa função? Jogar nessa função ali ao cubo ou nessa Isso, daqui de ao baixo? cubo, na função ao cubo. Aqui não é função, aqui já é derivada, tá? Aqui já é f', ó. Vai dar 64? Vai dar 64. 4 ao cubo igual a 64. Então, aqui vai ser y menos 64. Igual a taxa de variação que eu acabei de calcular, que é 48, que multiplica o valor de x menos o A, que é o nosso 4 ali, ó. Então, eu acabei de encontrar a equação da reta, né, ó. Então, vai ficar y menos 64 igual 48 vezes x me dá 48x, menos 4 vezes 48 é 156, é isso? 152, né? Deixa eu ver aqui, professor. 192. 192. 192. Obrigado. Então, seu valor vai ser y igual a 48x
Menos 192 mais 64, faz para mim, eu acho que dá menos 132, né? Menos 136, né? O 192 menos o 64 192 menos 64. vai dar 128. 128. Eu estou ruim de cabeça hoje. Olha aí. Então, Eu só tô... o meu valor da função vai ser y igual a 48x menos 128. Então, o segredo é saber primeiro aquelas regras lá que eu falei que são as mais importantes. São 30 e poucas regras, mas eu falei, olha, essas 10 primeiras aqui vocês devem decorar. E a principal delas é justamente essa. Toda vez que eu tiver uma função de x elevado a n. Então, quando que vai ficar a derivada dessa função? É o n que multiplica a variável x e o n que vai ser elevado a n menos 1, né? O expoente vai ser n menos 1. Isso professor, volta naquela outra conta lá, aquela última que resolveu agora. Sim. Então, aqui nesse f de A, eu tenho que resolver lá em cima para colocar o valor desse de 64. Exatamente. Esse x aqui... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui de novo. Esse x aqui é justamente o nosso valor de A. Então, se eu estou dizendo que o valor de x é 4, quanto que daria esse 4 na função matemática para você saber qual é a imagem dele? Entendi. Então, se fosse só 4x, eu lançava o 4x ali, ou só o 4? Não, 4 vezes 4, né? Que o x é 4, então ficaria 4 vezes 4, né? Se fosse 4x. Não, mas se ele não tivesse ao quadrado, se ele só fosse só o então, x mesmo. Se a sua função fosse 4x, quem que seria a f de 4? Seria 4 vezes 4, que vai me dar 16. Né? O valor do x não é 4? Sim. Né? Então, depende de quem seja a sua função. Ó. Então, o que eu quero sempre, na verdade, é montar uma tabelinha assim, ó, com valores de x e as suas imagens, seus valores de y. Então, se eu pegar lá, por exemplo, a minha função é igual a 2x mais 3. Se meu valor de x é 1, eu vou ter que jogar aqui nessa função aqui a f de 1, ou seja, vai ser 2 vezes 1 mais 3, que é igual a 5. 5. Então, a f de 1 é igual a 5. A f de 1 é igual a 5. Entendeu? Entendi. Agora, quem é a derivada dessa função? A derivada de 2x mais 3 vai me dar somente 2, que é aquela taxa de variação lá que eu vou jogar na equação da reta depois. Entendeu? Entendi, professor. Então, o que eu preciso nesse momento? Na lista de exercícios lá, deixa eu abrir a lista aqui que eu vou mostrar para você como que tá. Lista... Eu não estou achando onde que eu salvei essa lista. Você não baixou ela não, né? Eu tô com ela aberta aqui, professor. Qual que o senhor precisa? Aqui, ó, deixa eu ver quantos exercícios são. São 23 exercícios. São 23 exercícios. O que eu quero ali? É que vocês aprendam derivadas. Né? Aprendam derivadas. Então, os primeiros 4 exercícios é para fazer a derivada, o que foi que eu acabei de fazer aqui, né? Utilizando a definição. Então, quem é a definição? A definição de derivada é f de x igual ao limite, quando meu valor de h está tendendo a zero, da f de x mais h, menos a f de x, tudo isso dividido por h. Essa é uma outra forma de calcular a derivada, né? Eu também poderia calcular a derivada pela definição se eu tiver 2 pontos, que é aquela que eu estava utilizando agora há pouco ali, ó. Limite, quando meu valor de x está tendendo a x0, da f de x menos a f de x0, dividido por x menos o x0. Essa regrinha aqui foi justamente a que eu acabei de utilizar aqui, ó. Tá vendo? Essa regrinha foi justamente a que eu acabei de utilizar aqui. Então, eu posso fazer derivada desse jeito,
eu posso fazer derivada deste jeito e eu posso fazer derivada utilizando a tabela. Então, tem várias formas diferentes de fazer derivada. Então, os primeiros 4 exercícios, eu estou pedindo que vocês utilizem essa definição aqui para fazer a derivada. Aí, do exercício 5 até o exercício 15, eu já não quero mais desse jeito. É para fazer o quê? É para fazer a derivada utilizando a tabela. Então, pegar aqueles exemplos que eu fiz lá no vídeo também, né? E empregar como é que eu conseguiria fazer a derivada de uma função dessa. Ela fica mais rápida, mas em compensação eu preciso de um conhecimento matemático um pouquinho maior, tá? Então, por exemplo, vou pegar ali o exercício número 6. O exercício número 6 é assim, ó. Y é igual ao valor do x vezes o seno de x. E aí, como é que eu faço a derivada? Então, eu tenho uma regrinha lá que diz que toda vez que eu tiver uma multiplicação, um produto, a primeira parte eu vou chamá-la de U e a segunda parte eu vou chamá-la de V. Quando eu tiver o produto de U vezes V, a derivada sempre é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, essa daqui é uma outra regrinha, a regrinha do produto. E eu vou ter que empregar essa regrinha do produto justamente agora aqui, ó. Então, quem é a derivada daquela função? A derivada do primeiro, então a derivada de x. A derivada de x, como x aqui tem expoente 1, né? A derivada dele seria 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Ou seja, ficaria 1 vezes x elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá quanto? Marina? Professor, dá 1 ou dá 0? Não sei. Dá 1. Dá 1, né? Dá 1, isso. Então, Ai, vai ficar 1 vezes 1. Quanto que é 1 vezes 1? 1. um. Então, a derivada de x eu sei que é igual a 1. Então, aqui, a regra está dizendo, derivada do primeiro, derivada de x, igual a 1, vezes o segundo. Então, o segundo eu não vou mexer, continua lá. Então, vezes seno de x, mais a derivada de v, a derivada do segundo. Olha lá na tabela e vê para mim, quanto que é a derivada de seno? Professor, se eu estiver olhando certo, é U derivada cosseno de U? Isso, é só cosseno, tá? Esse U aí já é a regra da cadeia. Ele já coloca na frente aí já para fazer a regra da cadeia. Na verdade é só cosseno, tá? Então derivada de seno é cosseno. Então derivada de seno de x é cosseno de x. Vezes o U, que é o primeiro. X. Pronto, ó. Então você acabou de fazer a derivada aqui da questão 6, ó. Então o resultado da derivada vai ser igual 1 vezes seno é igual a seno de x mesmo, né? Mais, vou colocar aquele x ali na frente, x vezes cosseno de x, ó. Captou? Sim. Ô, professor, mas na hora que o senhor começou a resolver, você já estava usando o exemplo 10 aqui da tabela? Não, né? O exemplo 10 da tabela. Porque na hora que você começou a resolver aí, eu estava me procurando aqui para ver se eu achava. Quando começou a resolver esse 6, você estava pegando o 2 e o 3 da tabela? Então, Só depois chegou no aí 10? o que acontece? Você tem que saber qual é a regra que eu usaria na tabela, não é isso? Então, por exemplo, vamos pegar lá no 5. 10 não é uma constante? Sim. Né? Então, você olhando lá na tabela, deixa eu ver, é que na tabela não está, né? Mas no vídeo eu falo, a derivada de uma constante é sempre igual a 0. Por que isso? Porque se eu tenho y igual a 10, Marina, tem que ter uma variável aqui do lado do 10. Quem é essa variável? A variável é x elevado a 0. Porque eu sei que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então ele está ali do lado, entendeu? Sim. E aí você vai ter que fazer a derivada disso. Ó. Então ficaria o quê? 10 vezes
quanto que é a derivada de x elevado a zero? A regra da potência, que é a regra número 1 lá. Como ficaria ela? Menos 1 lá em cima. Primeiro, o coeficiente passa na frente multiplicando. Multiplicando. Aí. Vezes a variável. Aí elevado a menos 1. Sim. Mas aqui, Marina, o que acontece? Qualquer número multiplicado por zero me dá quanto? Dá zero. Dá zero. Então, a derivada de uma constante sempre vai ser igual a zero. Por quê? Porque mesmo não aparecendo ali do lado do 10, a variável x, ela existe. Só que é um x elevado a zero, entendeu? Sim. Aí, na regra 6, eu vi ali que tem uma multiplicação, ó, é x vezes o seno de x. Aí, quando eu olho lá na tabela, aonde que está a multiplicação? Não é a regra número 2? Sim, a regra 2. E aí eu vou ter que utilizar a regra número 2. Como que é a regra número 2? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Que foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Né? Porém, para fazer a derivada de seno, eu preciso utilizar a regra 9. Quem que é a derivada de seno? É cosseno. Então, quer dizer, elas começam a ficar encadeadas. Eu não vou utilizar uma regrinha só. Eu vou utilizar mais de uma regra, entendeu? Entendi. Essa que era a minha dúvida, se eu podia usar duas. Eu achava que era Pode, só uma. Pode. Inclusive, na regra da cadeia, vai acontecer muito isso. Você vai utilizar mais de uma, vai utilizar duas, três, quatro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um caso que eu consiga fazer que não seja tão complexo. Deixa eu ver um aqui na lista aqui, só um pouquinho. Na lista, pode ser essa 7, ó, essa 7, ó. A 7, eu tenho lá y igual a x ao quadrado vezes ln de x. Qual regra que você utilizaria aqui, Marina, para fazer essa derivada? A número 1. Antes da número 1. Qual que é a primeira coisa que eu estou vendo aqui nessa função? Ao quadrado ali, não é? Não, antes disso ainda. Eu estou vendo aqui o produto, ó. A multiplicação? A multiplicação. Então, eu estou vendo que essa parte está multiplicando essa parte. E aí você tem que usar a regra da multiplicação, a regra do produto. Como que é a regra? Fala lá para mim. Como está lá na tabela a regrinha da multiplicação? Lembrar que a primeira parte que ele chama de U, a segunda parte que ele chama de V. Como que está a regra? Pode olhar com calma. Você achou a regra do produto? Não, professor, mas eu tô olhando, é nas 10 primeiras, né? Isso. Eu só tô me atentando a elas. É a regra 2. Olha lá a regra 2. Como que tá lá a regra 2? Fala para mim. Mas na regra 2 não é mais o primeiro mais o segundo? A regra... não, ali no início, tá, tem a multiplicação no meio. Isso. O U e o V, né? U vezes V. Aí do lado você tem a derivada. Você tem a função. Quem que é a função? U vezes V. Quem é a derivada? Está do lado direito. Aí você pode olhar a derivada, o y' ali. Quem que é a derivada? Y'1 igual a U. Não é U, não. É U'. U' vezes V mais... V aí mais V... V1' vezes U. É que tá errado ali, né? Tá errado ali, trocou. Mas deixa eu escrever aqui de novo aqui. Ó, y é igual a U vezes V, a derivada é U' vezes V mais V' vezes U. Eu vou corrigir ele depois, tá? Mas Não, eu acho que tá certo, professor. É que esse U e esse V fica parecendo que é tudo U. Isso, você olha... confunde, né? Exatamente. Sim. Deixa eu só permitir o pessoal entrar aqui. Bom, pronto. Então, o que eu preciso? Eu preciso seguir essa regrinha aqui, ó. Então, quem é a regrinha? Ele está dizendo para fazer o U', ou seja, a derivada de x ao quadrado. E como é que eu faço a derivada de x ao quadrado? Eu faço a derivada de x ao quadrado usando a regra número 1.
Então, se a minha função é x ao quadrado, como que fica a derivada disso? Y' igual a n vezes u elevado a n menos 1. Isso, exatamente. Mas eu quero que vocês me falem. Ó. Se a minha função fosse só x ao quadrado, quem que seria a derivada só do x ao quadrado? Ó, é a regra número 1. Seria o 2, não é? 2, pode falando. 2x. 2x, pode falando. Menos 1 lá em cima. Menos 1. Exato, então seria 2 menos 1 aqui. Ou seja, vai ficar 2x vezes x elevado a 1. E qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então vai ficar 2x. Ó. Então, quem é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, para fazer essa primeira parte aqui, eu usei a regra número 1. Entenderam? Sim. Então, eu vou escrever aqui. Ó. Então, eu sei que a derivada de x, de u, né, é 2x. É a derivada do primeiro e o segundo normal. Então, vezes ln de x. Mais, aí vem agora a derivada de v. Então, se a minha função for a função v, ou seja, se for o ln de x, olhem lá na tabela e me diga qual é a derivada de ln de x. Quem que é a regra? Qual que é o número da regra para ln? 7. A 7. Quem é a derivada do ln? Y' igual a 1 sobre u. No caso aqui vai ser sobre x. Sobre x. É sobre x. Lembra que aquele u' lá pertence à regra da cadeia que a gente não vai utilizar agora. Então, quem é a derivada de ln? É 1 sobre x. Então, aqui, quando eu tiver que colocar aqui a derivada de v, eu vou colocar aqui 1 sobre x. Vezes o u normal. Quem que é o u normal? O u normal é o x ao quadrado. Ó. Então, eu acabei de fazer a derivada aqui. Ó. Então, vou escrever de novo. Ó. Então, eu vou ter aqui 2x vezes o ln de x, só que aqui dá para simplificar, né? Ó, x ao quadrado dividido por x vai ficar somente x. Então, o resultado vai ser 2x ln de x dx. No final, depois eu vou começar a cobrar que a gente coloque aqui o diferencial no fundo. Então, professor, então aqui na tabela pode riscar esse 1' que fica por último, né? Não risque, porque a gente vai utilizar isso na regra da cadeia. É que nas imediatas a gente não utiliza ele, tá? Então, das 5 até a 15 ali, a gente não está utilizando esses linhas aí, porque eles são para a regra da cadeia. Que é o que vai acontecer quando você pegar a lista lá a partir da número 16. O que eu estou pedindo a partir da número 16? Leia lá para mim, por favor. Nos itens... Vamos utilizar a regra da cadeia para a derivada. Exatamente. E agora eu preciso desse u'. Então, eu vou pegar ali como exemplo a própria questão 16. Então, na questão 16, eu tenho lá y igual a 3x menos 1, isto elevado ao cubo. Vocês conseguem observar que tem duas funções aqui? Então, a regra da cadeia, ela é chamada de regra da cadeia, porque você sempre vai ter uma função f, e internamente dessa função f vai existir uma outra função, que é a função g. Vocês conseguem identificar aqui quem é a função f e quem é a função g aqui? Sim ou não? Eu não, professor. Não? Ó, tá vendo que tem um parênteses aqui? Né? Tem um parênteses aqui, ó. Então, quem está aqui é a minha função g. Então, quem está internamente aqui é a minha função g. Então, a minha função g é a função 3x menos 1. É a função interna. Sempre vai ser minha função g. A que está fora é a minha função f. Quem é a minha função f? É uma função potência, 3. Ou seja, é como se eu tivesse aqui x elevado ao cubo. Então, para fazer a regra da cadeia, para fazer a derivada da regra da cadeia, eu tenho que derivar a função que está para o lado de fora, é o f', mantendo a função interna,
vezes a derivada da função interna. Essa é a regra da cadeia. Então, para que eu consiga fazer a derivada da cadeia, eu preciso identificar, antes de mais nada, quem são as funções que estão envolvidas naquele problema. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função linear internamente, que é a função 3x menos 1, e tenho uma função potência que está para o lado de fora, que seria a função x elevado ao cubo. Como é que eu faço a derivada disso? Então, a derivada disso, segundo a regra, é derivar o f. Quem que é a derivada de x elevado ao cubo? Me ajudem? Ai, desculpa, estava trancado. 3x ao quadrado? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Só viu que eu não coloquei x aqui? Por que eu não coloquei o x aqui? Porque no lugar do x tem que ficar quem? Tem que ficar quem? Olha aqui. Quem tem que ficar no lugar do x? O G? O g. E quem é a função g? 3x menos 1. Vezes, isso tem que ser multiplicado agora pela derivada de g. Quem que é a derivada de 3x menos 1? Derivada de 3x é 3, e de menos 1, como eu já tinha dito, é uma constante. E aqui eu acabei de fazer a derivada da função ali. Ó. A única coisa que eu posso fazer é multiplicar esse 3 por esse 3 aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Então ficaria 9, que multiplica 3x menos 1 ao quadrado dx. Entenderam? Ô, professor, aí não resolve mais, fica nisso. Ou resolve esse ao quadrado? Se eu pedir, por exemplo, a equação da reta tangente, você vai fazer aquilo que eu fiz aquela hora lá. Por exemplo, né? Se eu falo lá para você, eu quero saber qual que é a equação da reta tangente quando meu valor de x vale 1, né? E aí você teria que calcular depois quanto que vai dar a imagem dessa função e substituindo aqui você calcula a imagem da função, substituindo aqui você encontra o coeficiente angular e joga na equação da reta. Beleza. Tá? Então, a gente só está fazendo a derivada aqui, a gente não está montando a equação da reta tangente. Então, são 3 técnicas diferentes que eu estou cobrando nessa lista aqui. Primeiro, pela definição. A segunda técnica é através da tabela, saber as derivadas utilizando a tabela. E a terceira vai ser utilizando as regras da cadeia. Como que vocês devem fazer? Tem que começar do básico. Começa lá pela definição. Aprendeu a definição? Passa para a regra da tabela. Descobriu como que faz na tabela? Aí que passa para a cadeia. Entenderam? Entendi. Eu deixei 2 listas. Uma só com os exercícios propostos e outra com a resolução. Então, tentem fazer sem olhar a resposta e depois olhem a resposta para saber onde é que você está errando. Se mesmo assim não conseguir entender, escreva lá no fórum que eu pego e dou uma ajuda para vocês. Tá? E se precisar de mais exercícios, fala também. O professor ia 16 seria essa a resposta. Essa que seria a resposta. Então, a resposta vai ser 9, que multiplica 3x menos 1 elevado ao quadrado. Vocês estão com a outra lista da resposta aí? Dá uma olhada lá. Deixa eu olhar aqui. A lista 1 só tem a questão, na lista 2 tem a questão e a resposta. Acharam? Sim, mas aí... Ah, tá. Daí esse 3 depois... Esse 3 eu peguei e multipliquei ali, né? 3 vezes 3 ficou 9. Sim. Né? Sim, acho que tá certo, professor. Certinho? Tá igual. Agora, então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês dominem cada uma daquelas regrinhas. Então, vamos olhar de novo lá na tabela. Tá? A regra número 1, regra da potência. Eu preciso saber a regra da potência de cor. Né? Então, eu preciso saber com rapidez, porque eu falo de cor, porque a gente vai utilizar a todo momento, qual é a derivada de x elevado à quinta? Qual a derivada de x elevado a menos 2? Qual a derivada de x elevado a menos 3 quartos, por exemplo? Tudo isso aqui é a regra da potência. Ó. Me ajudem aqui. Qual que é a derivada da primeira ali? Só usando a regra número 1, a regra da potência. Como vai ficar isso?
Pode falar, gente. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá? Mas pode ir falando. X. Como que é a regra? 5x. 5x. E 5, lá em cima, né? Coeficiente. 5 menos 1. E 5 menos 1 vai me dar? 4. Tá? Eu já fiz direto aqui, mas eu vou fazer por partes. 5 menos 1, que vai ficar então 5x elevado à quarta. Usa a mesma regra para poder fazer a de baixo aqui. Qual que é a derivada de x elevado a menos 2? Menos 2. O professor, daí quando desce esse menos 2, ele fica positivo ou continua negativo? Não muda o sinal, continua negativo. Tá? Tá, então vai ficar menos 2x. Menos 2x. Elevado a menos 2, menos 1. Vai menos ficar menos 2x, menos 3. Menos 2x elevado a menos 3. Muito bem, exatamente isso. Usa a mesma regra agora aqui. Como que vai ficar? Qual que é a derivada de x elevado a menos 3 quartos? Menos 3 quartos x. Menos 3 quartos de x. Elevado a menos 3 quartos de x, menos 1. Não, menos 3 quartos só, né? Menos 1. Menos 1. Então vai ficar menos 3 quartos, x elevado a... Quanto que é menos 3 quartos menos 1? Vai ter que pensar. Vai ter que pensar, professor. Peraí, esse negócio tá... Falou que é fração, eu sou uma negação. Isso. Porque a regra serve para qualquer número. Positivo. Professor. Oi? Pode falar? Vai ter que colocar o menos, vai ter que colocar 1 debaixo de menos 1 e multiplicar por zero. Menos 3 quartos, menos 1 sobre 1. Vai ficar menos 3. Menos 3 e menos 4 sobre 4, né? Porque o MMC é 4. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes menos 3 dá menos 3. 4 dividido por 1 me dá 4. Vezes menos 1 dá menos 4. Ou seja, vai ficar menos 7 quartos. Então, aqui vai ser elevado a menos 7 quartos. Entenderam isso? Sim. Bom, já que vocês estão entendendo isso e estão craques, eu vou forçar a barra agora com vocês. Olha só. Tá muito craque não, professor. Vai com calma. É? Senhor amado. Pega leve aí. E se a minha função for, por exemplo, raiz quadrada de x elevado ao cubo, como que fica a derivada disso? Jesus. Vai ficar 2x elevado a 3? Não, né? Raiz é uma potência, não é? É, mas quando tira dela não eleva ao quadrado daí? Não. Como que eu escrevo uma raiz em forma de potência? Ela é, Evelyn, arrasa. Vamos lá, me ajuda aí. Vamos tentar. Como que eu escrevo uma raiz em forma de potência? Por que o nome dela é raiz quadrada? Vai ficar x ao cubo vezes 2? Não vezes 2. Não vezes 2. Eu vou fazer uma pergunta para ajudar vocês a pensar. Por que ela recebe o nome de raiz quadrada? Porque é aquele, como se diz, é aquele número multiplicado 2 vezes. Não, porque o índice aqui é 2. Ah, tá. É. Isso. E se o índice aqui é 2, quer dizer que essa raiz pode ser escrita na forma de potência fracionária. É a mesma coisa de escrever x elevado a 3 meios. A potência é o numerador da fração e o índice é o denominador da fração. Vocês viram isso em fundamentos, não viram? Sim, era isso que eu estava tentando lembrar. É. Eu até tenho uma regrinha na mente, assim, uma vez que eu estudei essa disciplina, o que está fora fica embaixo, o que está dentro da raiz fica na parte de cima. Exatamente. Então, primeira coisa, apareceu raiz, eu tenho que escrever ela em forma de potência. Está em forma de potência? Usa a regra da derivada. Como que fica a derivada, então, de x elevado a 3 meios? 3 meios x. 3 meios de x. Elevado a 3 meios. 3 meios. Menos 1. Menos 1. Quanto que vai dar 3 meios menos 1? Vai dar 3. Menos 2. Que vai dar 1 meio, né? É.
E o que significa 1/2? Raiz quadrada de x. Por quê? Porque eu voltei de novo escrevendo em forma de raiz. O de baixo aqui é o índice, o de cima é o expoente. Tá vendo? Sim. Dx. Então, toda vez que tirar da raiz quadrada no resultado final, tem que voltar a ela. Não é só raiz quadrada, não. Raiz cúbica, quarta, quinta. Sim, mas tem que voltar a ela. Raiz, né? Tem que voltar ela de novo. Tá, e esse dx sempre vai no final. O dx sempre vai no final. Por quê? Ele significa aquele diferencial que a gente estava utilizando naquela hora lá no gráfico. Aquele espaçamento, né, entre dois pontos, que eu quero que ele esteja tendendo a zero. E para indicar também para o usuário que aquela função é o resultado de uma derivada, né? Sim, entendi. Entenderam? Então, treinem a função, treine a regra número 1. Opa, tô craque. Treina a regra número 2, tô craque. Treina a regra número 3 e assim sucessivamente, tá? Beleza, professor. Já disponibiliza esse vídeo para a gente assistir de novo. Tá. Eu vou subir ela pro YouTube e aí eu encaminho para vocês, tá bom? Principalmente para mim, que eu achei que a aula ia ser 7 horas e começou 6h30. Ô, professor. E eu tô aqui desde as 6 horas passando os vídeos estudando e não cliquei no link da aula. Mas antes de vocês olharem esse vídeo aqui de novo, volta e olha o vídeo de segunda-feira, tá? Tá. E daí dessas listas de atividade, por mais que o professor já colocou a resposta, daí não vai ter mais tarefa essa semana não, né? Vai ser só essa, né? Não, essa semana não. Porque eu vou deixar vocês pular de carnaval com o caderno na mão. Porque daí a gente refaz, né? Que eu ainda nem olhei as respostas. Eu quero tentar fazer. Por isso que eu fiz separado.